Olinda, né? Ele, além de ser um membro querido aqui de nossa igreja, ele é o responsável em nível nacional pela Junta de Missões Nacionais por toda a área de evangelismo e discipulado. Então, com a palavra, pastor Fabrício. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom podermos estar juntos nesta manhã, adorando, engrandecendo ao Senhor, desde a hora que saímos das nossas casas, desde a hora que saímos. Ao levantar, quando no nosso coração tinha a motivação de estar aqui, nós já nos preparamos para adorar e para exaltar o Senhor. É bom estarmos juntos, é sempre muito bom poder estar aqui na nossa igreja. São várias viagens, os irmãos notam que nem sempre nós podemos estar no convívio com os irmãos, mas é um tempo muito precioso e nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos, por esta igreja e principalmente pelo nosso pastor tão querido que tem cuidado de todos nós. A próxima semana, irmãos, em especial amanhã, o pastor Marcos pediu que eu comunicasse aos irmãos e já iria fazer também. Nós temos a abertura da campanha de missões nacionais ali na Primeira Igreja Batista de São João de Meriti. Nós estamos iniciando mais uma mobilização missionária. Eu amo o Brasil e quero ser bênção para a minha nação. E amanhã as igrejas do Rio de Janeiro estarão todas ali em São João de Meriti e nós juntos estaremos tendo um grande culto de abertura da campanha. Na nossa igreja, a abertura será no dia 13 agora de setembro e nós vamos juntos mobilizarmos para nós abençoar a nossa nação. Tempo tão desafiador que o Brasil tem vivido, tempo tão desafiador que nós enfrentamos. E, irmãos, a resposta que o Brasil precisa, ela não virá de um homem, ela não virá de um governante, ela somente virá do poder do Evangelho, da Palavra de Deus. Só Jesus pode mudar o Brasil. Por isso nós precisamos orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes, para que Deus cure, para que Deus sare o nosso povo. Nesta manhã eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, mas queria lembrar de algum tempo na sua infância e na minha infância. Queria convidar você a voltar lá atrás. Quais foram as brincadeiras da sua infância? O que você brincou quando criança? Pique-esconde, amarelinha, futebol. Muitas foram as brincadeiras. As meninas, naquele tempo, boneca. Diferente talvez dos dias de hoje, onde os meninos estão tão tecnológicos, onde os smartphones têm tomado todo o tempo das nossas crianças. Eu ainda sou de uma geração em que menino brincava na rua. Eu sou de uma geração em que menino jogava bola. Eu sou de uma geração em que nós, e venho de uma criação muito interiorana, espero não escandalizar ninguém, nós brincávamos muito com atiradeiras, íamos a caçar, saíamos no mato, e o nosso desejo não era nem a questão da sede de matar um bichinho, era simplesmente apenas a brincadeira de estar caçando e caminhando ali. Quem vem do interior sabe disso, pescar e assim por diante. Mas tinha uma brincadeira na infância que eu não gostava. Ela se chamava O Mestre Mandou. Não sei quantos brincaram de O Mestre Mandou. Alguém chegava e dizia assim: vamos brincar de O Mestre Mandou. E sempre quem puxava a brincadeira, ele era o primeiro mestre. Não sei se você já brincou disso. E ele começava, faz isso, faz aquilo. E o sonho de quem brincava de O Mestre Mandou e era mandado, era em algum momento da brincadeira, se tornar o mestre. Interessante isso, irmãos. Todos nós, em algum momento da vida, nós tivemos esse desejo de se tornar o mestre. Se tornar o mestre significava poder em suas mãos, mandar. E uma coisa interessante, quando a gente fala nessa questão de poder nas mãos, quem não gosta de poder? Poder pode ser definido como o direito de deliberar, de agir, de mandar. E no Mestre Mandou a gente fazia isso mesmo. A gente deliberava, a gente agia, a gente mandava. A palavra poder
dependendo do contexto, é o sentido de exercer autoridade, soberania, posse de domínio. Mas interessante, irmãos, que essa palavra, segundo a sociologia, ela pode ter um sentido do poder social, econômico, militar, diversas formas. Nós vivemos em uma sociedade em que os homens brigam por poder. Isso não é de agora. Galileu Galilei tem uma frase que me chama a atenção. Ele diz assim: todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem. Homem esse que era desprovido de beleza, homem esse desprovido de vaidade, homem esse ser humano comum, de carne e osso como nós, que enfrentou a dor, a luta, o choro, enfrentou as mais diversas situações, suor e lágrimas. Esse Deus que quis ser homem, o Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. E quando falamos de poder, o capítulo 13 de João responde uma pergunta muito interessante, que é tema para os nossos dias e tão relevante para nós: quem é o maior? Esta era a pergunta vigente em João capítulo 13. Quem é o maior? Quando a gente chega em João capítulo 13, meus amados irmãos, nós estamos vindo de uma série de acontecimentos. A Bíblia é uma história com início, meio e fim. Nós não temos histórias desconexas. A Bíblia é a palavra de Deus. O capítulo 12 estava acontecendo algo muito interessante, e o texto nos mostra que Jesus estava chegando em Jerusalém. Ele estava tendo um retorno à cidade santa, ou podemos dizer, a sua última chegada em Jerusalém. E ali nós temos uma entrada triunfal, as pessoas recebendo Jesus como alguém, como um rei, como um senhor, e as pessoas diziam: salve, 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 hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus, sentado em um jumentinho, chega a Israel. Até as pessoas gostam muito de contar uma história desse jumentinho, não sei se você já ouviu, que esse jumentinho, depois que terminou esse episódio, isso é história, tá, irmãos? Isso não está na Bíblia, não. Ele voltou para casa e falou assim: mamãe, a senhora não sabe o quanto eu estou famoso lá em Jerusalém. Mamãe, aonde eu passava, as pessoas diziam assim: salve, salve, ele chegou. E aí a mãe daquele jumentinho, muito sábia, virou assim: meu filho, você estava carregando quem? E ele disse assim: Jesus, um homem chamado Jesus. Ela virou assim: volte em Jerusalém amanhã e entre novamente. O jumentinho foi. Chegou lá, o pessoal disse: sai da frente, rapaz, arreda para lá, arreda para cá. E ele voltou triste e disse assim: mamãe, eu fui lá hoje e eu só levei pedrada. Ninguém me aplaudiu, ninguém, mamãe, falou nada comigo. Aí a mãe daquele jumentinho virou para ele e disse assim: meu filho, você sem Jesus, você é apenas um jumentinho. Você sem Jesus é apenas um jumentinho. Esse texto nos fala dessa chegada de Jesus, uma chegada em Jerusalém. Então, diante dessa situação, vem a sua morte, ele prediz a sua morte, o povo não crê, e o capítulo 12 termina num tom negativo. Se você notar, o capítulo 12 fecha Jesus mostrando que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas então nós temos o episódio do capítulo 13, se você notar, depois você pode fazer isso em casa, leia junto 13, 14, 15, 16 e 17, e você notará que é um texto só, é um bloco só, é um tempo só. E Jesus chega em Jerusalém, e o texto começa no capítulo 13 dizendo que Jesus, pouco antes da festa, ele havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e ele iria para o Pai. Meus irmãos, tendo amado os seus, ele amou até o fim.
Era aquele momento da última reunião, era o último encontro, antes da crucificação. O Senhor queria ter aquele último momento com os seus discípulos. Ele desejava estar a sós com eles, os momentos finais. E ali, meus irmãos, o texto começa falando desta grande prova de amor de Jesus, que Ele os amou e amou até o fim. E o versículo 2 nos diz que Judas já estava com o seu coração contaminado, o diabo já tinha induzido Judas Iscariotes a trair a Jesus. E ele também estava ali naquele jantar, ele também estava ali naquele momento. Eu fico às vezes a pensar como foi para Jesus encarar, estar com Judas ali, mesmo Jesus sabendo que ele o trairia. Jesus sabia que o Pai o havia colocado todas as coisas, diz o verso 3, debaixo do seu poder, e que ele viera de Deus e ele voltaria para Deus. E ali então ele reúne os seus discípulos. Às vezes, para nós que estamos há quase 2000 anos distante dessa realidade, numa outra cultura, às vezes fica difícil entender muitas coisas. Mas quando a gente compreende um pouco mais, e Max Lucado em seu livro Simplesmente como Jesus, ele faz questão de narrar essa história de uma maneira bem extraordinária. Ele nos leva a pensar que poderia ter sido um dia quente em Jerusalém. E eu fico pensando, e gostaria de chamar você para pensar sobre isso depois de um dia. Imagine essa multidão. Final do dia eles chegaram em casa. Os discípulos já tinham preparado tudo, a mesa estava pronta. Era um momento solene de estar com o mestre. E interessante, irmãos, que eu fico a pensar como estava o coração dos discípulos, porque toda a queria estar com Jesus, mas eles foram os privilegiados. Imagine quando todo mundo quer estar com alguém e você tem o privilégio de desfrutar a sua presença, desfrutar a sua amizade, desfrutar o seu amor. E ali estavam os discípulos com Jesus naquele último encontro, uma noite única. Eu fico a pensar que depois de vários meses juntos nesta caminhada, situações difíceis tinham acontecido, momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos desafiadores. Eles caminharam juntos, eles viram milagres como a mulher que foi curada do fluxo de sangue, eles viram a ressurreição de Lázaro, eles viram a filha de Jairo sendo curada, eles viram coisas extraordinárias naquele convívio, e de repente eles se deparam com Jesus em um último encontro. É chegada a hora. Na parede, uma toalha, no chão, uma jarra e uma bacia. E eles chegam àquele lugar, e como de costume no contexto de Israel, ali poderia ter alguém os recebendo para lavar os seus pés e as suas mãos. Mas isso não acontece. Eles entram para a cerimônia. Naquele encontro não tinha ali um escravo, que era quem comumente fazia esse serviço. Se existia uma hierarquia de trabalho, nesta hierarquia, o pior serviço era aquele de lavar os pés de um convidado que chegava à sua casa. Naquela noite, ou naquele encontro, os discípulos pensaram em tudo, menos em alguém para estar à porta, menos em alguém para estar ali, com a toalha, com a jarra e com a bacia. De repente, aquele que deveria ser servido, começa a servir. A partir do versículo 4, o texto nos diz que assim levantou-se Jesus da mesa, tirou a sua capa, e ele então coloca uma toalha, uma espécie de avental, em volta da sua cintura, e ele chega até os discípulos, e ele com água nas mãos, com uma jarra, com um jarro, uma bacia, ele começa a lavar os pés de cada um, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Geralmente, irmãos, quando a gente olha para esse texto, e a gente olha para Jesus, eu fico a pensar, Jesus pegando pé por pé, um a um,
um pé sujo atrás do outro. Não tinha quichute, não tinha bamba, não tinha All-Star. Imagine aquele pé, depois de um dia inteiro, numa caminhada nas ruas poeirentas de Jerusalém, e Jesus se ajoelha, e Jesus começa um a um até completar a fileira. É por isso que Pedro não entende. Pedro não consegue entender o que estava acontecendo, porque aquela ação jamais poderia ser feita pelo anfitrião. Aquela ação deveria ser feita por um escravo, e Jesus assume esse papel de escravo para lavar o pé de cada um dos seus. Pedro não consegue entender aquilo, a ponto de quando Jesus chegar nele, ele diz: Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés? E Jesus diz: Pedro, se eu não puder lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro, bem sempre exagerado, como de costume, diz assim: Senhor, então me dá um banho todo. Mas pé por pé, Jesus vai lavando, vai cuidando, e Jesus serve a todos. E chegamos no versículo 12. E Jesus vira para os seus discípulos e faz a seguinte pergunta. Ele veste a capa e então ele pergunta: vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês? Você já parou para pensar nessa pergunta de Jesus? Nas vezes que você já leu esse texto? Jesus vira para os seus discípulos agora e fala assim: você está entendendo o que eu estou fazendo? Quando Jesus faz essa pergunta, irmãos, esse texto nos chama a atenção. Depois de ser dramatizado pelo mestre, ele não carecia de apelo. A lição já estava dada, mas ele insiste em perguntar: vocês compreendem? Esta semana, enquanto meditava nesse texto, eu parei e perguntei: eu consigo compreender o que Jesus está me ensinando aqui? Você conseguiria dizer facilmente o que Jesus quis ensinar quando ele lavou os pés empoeirados de Pedro? O que o Senhor quer nos ensinar? Uma coisa para nós que fica clara, que o objetivo desse texto não era a instituição de um ritual. Agora então nós temos que praticar o lava-pés todas as vezes que nós fazemos a ceia. Em nenhum lugar nós temos este momento como uma ordem a ser repetida. Mas esse texto tem verdades espirituais profundas para nós. E nesta manhã quero tirar alguns exemplos simples com os irmãos, para nós pedir ao Senhor que aplique esse texto ao nosso coração. O primeiro deles é que Jesus sempre fez ou sempre faz o que ninguém quer fazer, para nos ensinar o que precisa ser feito. Jesus sempre fez e sempre faz o que ninguém quer fazer, para nos ensinar o que nós precisamos fazer. O verso 4 é uma ação de total humilhação. Levantar, tirar a sua capa, botar a toalha na cintura. Irmãos, o Salvador do mundo provou de fato que Ele é o maior servo de todos os tempos. John Maxwell, falando sobre esse texto, ele mostra um lado interessante da história. Os discípulos tinham preparado tudo, mas esqueceram do servo. E é interessante, irmãos, que o contexto em que João 13 acontece, havia entre os discípulos uma grande pergunta, entre os 12: entre nós, quem é o maior? Lembra disso? Os discípulos estavam se questionando, eles estavam querendo buscar entre eles quem seria o maior entre os 12.
Talvez ainda numa concepção errada, que o reino de Jesus era um reino humano, e então poderiam estar pensando: quem será aquele que vai estar tão perto do rei? Quem será o ministro das relações exteriores? Quem vai cuidar das finanças? Quem vai estar próximo do futuro rei de Israel? A influência com o novo rei. E então entre eles, com um olhar humano, havia uma grande discussão: quem entre nós é o maior? E Jesus aproveita toda esta situação para mostrar aos discípulos, para ensinar os 12 o que de fato eles deveriam fazer, o que de fato eles deveriam agir, como ser, porque o foco, irmãos, não era quem seria o maior, mas o foco é quem de fato serve, porque Jesus, ele sempre fez assim conosco, ele fez aquilo que nenhum gostaria de fazer, para nos ensinar o que deve ser feito. Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, ele diz isso. Ele fala aos filipenses sobre esta ação de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que ele deveria se apegar, mas ele se fez o quê? Homem, servo, tornando-se semelhante a um homem, e ele veio em forma humana, humilhando a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz, o maior exemplo de serviço, e nos chama a servir como ele serviu. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que eles deveriam agir dessa maneira, porque às vezes na nossa mente humana, nós gostamos de o mestre mandou, nós gostamos do poder, nós gostamos daquilo que aparece, nós gostamos de ser a evidência, nós gostamos de estar na frente, nós gostamos de literalmente ser aquele que é reconhecido. Mas o que Jesus está ensinando é que no reino de Deus existe um só Senhor, e esse que é o Senhor, que é Ele, mesmo sendo Deus, não se usurpou disso, mas veio em forma de servo. Por isso que no reino de Deus, aquele que quer ser o maior, precisa o quê? Servir. É outra realidade. É por isso que mesmo quando não tinha ninguém ali para lavar os pés dos discípulos, o anfitrião, e eu fico a pensar, irmãos, ele faz um serviço de um escravo. Como os valores de Jesus são diferentes do nosso. A segunda lição que Jesus nos ensina é que nós precisamos amar e servir sem distinção. Eu nunca tinha notado isso, já li esse texto várias vezes, mas esta semana Deus falou algo no meu coração muito precioso, que eu ainda não tinha notado. Jesus lavou o pé dos 12, entre os 12 estava quem? Judas. Lavar o pé de quem a gente ama e anda com a gente é fácil. Lavar os pés de quem concorda com tudo que eu digo, isso é tranquilo. Lavar os pés de quem gosta do mesmo clube que eu, lavar os pés de quem tem a mesma forma, as mesmas formas de pensar, as mesmas convicções, isso é tranquilo. Mas lavar os pés de Judas, e eu fico pensando que as mãos que criaram o universo, as mãos que criaram todas as coisas, as mãos que criou a mim e a você, num determinado momento, está lavando os pés daquele que haveria de traí-lo. Jesus nos ensina, meus irmãos, que nesse momento, ao lavar os pés de alguém que iria traí-lo, alguém que não pensava igual ele pensava, um traidor, ele nos ensina que o nosso serviço e o nosso amar deve ir muito além da nossa compreensão. É por isso que servir é graça, porque somente cheio da graça de Deus nós temos condições e somos habilitados através do Espírito Santo a servir mesmo quem nós não amamos, mesmo aquele que de alguma maneira vai contra nós.
A minha sogra, o irmão, alguém riu não, né? Falei de sogra. A minha sogra é uma mãe, e vou falar bem dela. A minha sogra conheceu o Evangelho poucos anos depois de se casar. E uma mulher extremamente comprometida com o Evangelho criou os filhos no caminho do Senhor. O meu sogro não queria saber de Jesus. Ele nunca quis conhecer o Evangelho. Ele zombava das pessoas, ele zombava de Deus. Ele zombava do que é ser cristão. A ponto de, nessa jornada, a minha esposa, Samara, não tem uma foto de batismo, porque ela não quis que o seu batismo fosse registrado, para que o seu pai não pudesse descobrir que em algum momento, na sua juventude, ela tomou uma decisão de servir a Jesus. Talvez a gente não consiga nem compreender isso. E minha sogra, com muito carinho, ela lidou com um desafio muito grande, que foi amar um esposo alcoólatra, que ainda ia contra a sua fé, que a agredia, que batia nos seus filhos. Mas os anos foram se passando, e ela sempre o honrando como esposo, como marido, até que um dia ele descobriu estar em um estágio avançado de câncer. Estava fora de casa, mas o que mais me chamou a atenção, que eu vi a prática viva do lava-pés. Quando ela, mais uma vez, cuidou de todo ou tudo aquilo que era necessário para o seu esposo, até o último dia. Ela teria todas as razões para nem sequer, humanamente falando, olhar para ele. Ele já não estava mais em casa. Ele a agrediu. Ele não honrou como marido. Mas naquele momento, ela lavou os seus pés. E eu ficava a pensar o que fazia de Dona Esther, que para mim é um exemplo de mulher, fazer isso. Somente uma coisa: a graça de Jesus. Cheia de graça, assim como o Senhor, cheio de graça, ajoelhado estava e lavou os pés de Judas. E Ele nos ensina a lavar e a cuidar de quem pensa diferente de nós. Concluo, irmãos, nesta manhã, entendendo que Jesus nos ensina nesse texto, que nós que éramos outrora escravos do pecado, porque é assim que a Bíblia nos trata, agora nós somos escravos, mas escravos de Cristo, escravos da graça, chamados a servir, cheios de graça, a transmitir este amor, a levar este amor mesmo àqueles que estão tão perto de nós, mas às vezes nos maltrata e nos machuca. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos é que no reino de Deus só tem um rei, e este rei é Jesus. É por isso que João Batista, quando os discípulos começaram a dizer: João, olha, o ministério dele está crescendo mais do que o nosso, João. Olha, os discípulos dele estão até batizando. João vira para os seus discípulos e deixa bem claro que a noiva só tem um noivo. A noiva só tem um noivo, e o noivo é Jesus. É por isso que João chega e diz assim: que ele cresça e que eu diminua. É
É isto que os discípulos precisavam entender, que naquele momento em que eles gostariam de ser grandes, que eles gostariam de ser o noivo, Jesus estava ensinando para eles, tomando forma de escravo, que o que eles mais precisam, eles e nós, é entendermos que no reino de Deus, nós somos chamados para servir. E uma coisa interessante, e quando nós fizermos tudo o que tivermos que fazer, quando nós cumprirmos tudo o que tivermos, Lucas 17:10 nos traz uma dimensão do serviço que às vezes a gente nem consegue compreender. E eu queria ler junto com você esse texto. Assim também vós, vamos ler juntos? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas. Quando nós acharmos que por tudo que fazemos devemos ser honrados, lembrados e reconhecidos, o que Jesus está nos ensinando é que no reino de Deus só existe um Senhor, e eu apenas servo sou, e nada mais. Às vezes a gente não entende. Quando servindo a gente passa por caminhos espinhosos, quando a gente, servindo ao Senhor, enfrenta adversidades. E talvez você, como um servo de Deus, está nesta igreja há anos e serve ao Senhor há muitos anos. E às vezes na caminhada cristã acontecem coisas que nos entristecem. Sabe por quê? Porque a igreja é feita por gente, como eu e você, e gente falha, gente erra. Ah, se você soubesse o que Deus sabe sobre mim, talvez você nem andaria comigo. Porque às vezes a gente esquece disso, que a igreja é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Mas nessa caminhada, em alguns momentos, a gente gostaria de ser reconhecido e não foi. A gente gostaria de, talvez, ter uma palavra de gratidão e não aconteceu. Talvez esperasse que alguém pudesse, poxa, foi demais. E isso às vezes nos entristeceu e nos fez voltar para o banco, voltar e parar a nossa vida. Ah, eu não vou mais servir. Eu faço e não sou reconhecido. O que Jesus estava ensinando para os seus discípulos é que o maior reconhecimento não é nosso. O maior reconhecimento é dele. Porque tudo é por ele, para ele e para a sua glória. Se neste caminho tiveram espinhos, lembra que a cruz é o fim. E é hora de dizer ao Senhor: dá-me mais graça, Senhor. Dá-me mais graça, porque eu quero continuar te servindo, porque apenas servo eu sou. Ainda que eu faça tudo que eu tiver que fazer, eu fiz apenas aquilo que de fato eu deveria fazer, e eu cumpri apenas o meu dever. Vamos adorar ao Senhor, cantando esta canção que nos remete ao servir, e depois nós vamos orar. Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que
a cruz.